Após um breve prólogo que introduz Guy Fawkes, um soldado inglês que participou da Conspiração da Pólvora em 1605, que visava atacar e matar o rei da Inglaterra da época, Jaime I, e os membros do parlamento inglês, o longa apresenta seus dois protagonistas, V e Eve Hammond, paralelamente, mostrando os dois se vestindo e preparando-se para sair. Aliás, ambos trajados de preto, um demonstrativo de como suas jornadas se espelham, mas são ao mesmo tempo diferentes um do outro. A seguir, V salva Eve dos Homens-Dedo, uma espécie de polícia secreta encarregada de manter o poder do chanceler Adam Sutler, pelo uso da força bruta e assim como o próprio regime a que servem, se valem de abuso de poder, e a convida para ir ao Old Bailey, que é o Tribunal Central Criminal da Inglaterra, sem saber que assistiria à explosão deste edifício. Para V, é como se ele estivesse completando o que Fawkes não pôde na vida real e honrando sua memória, uma vez que o militar foi capturado antes da missão ser concluída, torturado e assassinado. Ele foi descoberto junto à pólvora exatamente no dia 5 de novembro, uma data que se tornara simbólica para V, e que no passado denotou a derrota de Fawkes, mas que no futuro significará a vitória do protagonista. A escolha de usar uma máscara com o rosto do revolucionário até quando está em casa, cuja história possui muitas semelhanças com a sua própria, demonstra que a identidade de V está tão atrelada à sua busca por justiça, que esta se torna indissociável de sua própria intimidade, como se um novo eu tivesse emergido da tragédia e das injustiças que sofrera, e agora é parte integral de quem é, no presente. O personagem é, portanto, um homem marcado física e psicologicamente por um sistema autoritário e desleal. É curioso, mas não surpreendente, o filme favorito de V ser O Conde de Monte Cristo de 1934, pois nessa obra, Edmond Dantes havia sido preso injustamente e depois de anos planejando sua vingança, consegue sair do encarceramento e vai atrás de quem o injustiçou. Ou seja, V enxerga a si mesmo em sua própria jornada em Dantes. Até a sua moradia subterrânea, a Galeria das Sombras, reflete o próprio período que aquele personagem passou planejando sua vingança. Quando Eve assiste O Conde de Monte Cristo, ela afirma ter gostado, mas se decepcionado com o fato de Dantes se preocupar mais com a vingança do que com a mulher que ele amava, refletindo a própria situação que V e Eve enfrentarão quando o primeiro deixa sua jornada cega passar por cima da segunda. Outro personagem que entende muito bem o peso de viver por trás de máscaras é Gordon Dietrich, apresentador de televisão e colega de trabalho de Eve, que é homossexual, mas precisa esconder quem realmente é, por medo de represálias, e por isso se rodeia da companhia de jovens bonitas, como Eve, para encobrir sua verdadeira orientação. Não é à toa que simpatize com a causa de V. Da mesma maneira, Eve também tem sua história forjada pela tragédia, uma vez que na infância testemunhou seus pais serem presos e mais tarde descobre que eles foram mortos durante o período de encarceramento. A última imagem que tem deles é com sacos na cabeça sendo retirados à força de seu lar. A personagem confidencia a V que não gostaria de sentir tanto medo, e quando decide ajudá-lo em suas missões, ela começa a dar os primeiros passos em direção ao enfrentamento de seus traumas, pois a sua tendência era fugir deles. Aos olhos de V, para que ela inicie um processo de cura, precisa passar pelas mesmas experiências que seus pais, a fim de entender na pele a dimensão do abuso que o governo infligia a seu povo. Com isso, ela faz as pazes com o passado e passa a defender os ideais nos quais seus pais acreditavam. Ao descobrir que V armou seu sequestro e a torturou, Eve fica abalada, mas seu algoz diz que o que lhe fizeram no passado fora monstruoso. A moça responde que no processo, criaram um monstro. Este é um momento importante, uma vez que faz V questionar, possivelmente pela primeira vez, se não estava levando seus atos longe demais, se não estava em vias de se transformar naquilo que buscava combater. Demonstrando a complexidade temática da obra, para o governo, V era um terrorista. Para a população de Londres e alguns outros específicos personagens, ele era um combatente da liberdade. Na verdade, ele poderia ser ambos. E para Alan Moore, um dos criadores da série em quadrinhos que originou o filme, V é um anarquista, cujo símbolo, na história, é um A ao contrário sem a linha horizontal. Mas o filme não se contenta em conferir definições fáceis para seus personagens, o que só contribui para tornar a história tematicamente rica e cheia de possibilidades para debate. A história de V foi forjada pela violência e a mesma acaba tornando-se a força motriz para suas ações. Assim, quando confessa seu amor por Eve, ele consegue sentir algo além do ódio, e foi este sentimento tão bonito que acabou o libertando daquilo que envenenava seu coração. E o mais poético é que em seus últimos momentos de vida, ele sentiu amor, como uma espécie de recompensa pelos anos de abuso que sofrera nas mãos de um sistema profundamente corrupto. A dor que carregou por toda a vida fora substituída pelo afeto. De maneira semelhante, Eve começa o filme como alguém que procura tocar sua vida sem pensar muito nas injustiças que a cercam. Ela o faz como forma de autoproteção a fim de seguir vivendo, contudo a tragédia era parte de sua história e de seu ser. Antes, a personagem era até capaz de existir de forma pragmática, devido à ignorância deliberada, mas após se deparar com a problemática de frente, graças a V, ela percebe que a maneira como vivia não era mais possível, e no momento em que aceitou isso, pôde fazer as pazes com seu passado e terminar o que V e seus pais começaram.
Quando Eve ajuda na explosão do parlamento, cujo elemento mais marcante era o Big Bang, dizendo que Eve era seu pai, mãe, irmão e ela mesma, este torna-se um momento catártico, não só para Londres, como também para a própria personagem, que pôde constatar que a perda de sua família não fora em vão. Ela engajou-se em sua causa e pôde honrar a memória deles. Com a morte de V, Eve pôde renascer, porém não cheia de ódio e desejo de vingança, mas com serenidade e perdão. O filme também liga ambos os personagens aos eventos reais que os inspiraram, pois o 5 de novembro aparece tanto no símbolo de V, que representa o número romano 5, como em Eve, que começa com a quinta letra do alfabeto. Isso ainda reforça a ideia de que as jornadas de ambos estão intimamente conectadas e que estas, por sua vez, são indissociáveis do sistema no qual estão inseridos. V, inclusive, possui 5 alvos principais: Adam Sutler, Lewis Protero, Peter Creedy, Lilliman e Delia Surridge, cada um deles ligados direta ou indiretamente a V e responsáveis pelos males sofridos por ele. E além disso, representam um pilar de opressão e corrupção. O primeiro, simbolizando o governo totalitário. O segundo, a mídia. O terceiro, a polícia secreta, encarregada de manter um regime corrupto no poder. O quarto, a religião, que é usada de modo distorcido para fins nefastos. E a quinta, a saúde ou área biológica. O novo modelo de governo também pode ser dividido por 5 partes do corpo. Sutler era a cabeça, a mídia, a boca, o sistema de vigilância era o olho e o ouvido, e a polícia secreta, a mão. V só completa sua jornada quando consegue eliminar todos eles. Na sociologia, existe um termo conhecido como a cultura do medo ou clima de medo, um fenômeno no qual uma pessoa ou um governo incita medo em sua população ou público geral a fim de alcançar objetivos políticos ou em um ambiente de trabalho. Com indivíduos emocionalmente vulneráveis, é mais fácil a manipulação e a ascensão de regimes autoritários que abusam do poder. O filme foi lançado em 2005 em Estados Unidos, com feridas ainda abertas por conta do 11 de setembro, e a cultura do medo explorada pelo longa tornou-se ainda mais relevante graças ao temor que dominou o país naquele período. V chega a afirmar que o medo corrompeu a razão e afetou o bom senso da população que é dominada por este após anos de guerra, terror e doenças. Então acabaram entregando a sua própria liberdade para um governo de viés fascista apenas para terem pelo menos algum senso de segurança, nem que fosse ilusório. Tudo o que este governo exigia, nas próprias palavras de V, era de seu consentimento silencioso. Durante o longa, é revelado que há 14 anos, Sutler, outrora secretário de defesa, lançou um projeto secreto em Larkhill, que resultou na criação do vírus de St. Mary, que matou 100 mil pessoas. Para maximizar o efeito, o componente foi espalhado por um sistema de tratamento de água, estação de metrô e escolas. Com isso, o pânico foi generalizado, o que ajudou na ascensão do regime fascista, Fogo Nórdico, ao poder. Seu governo foi erguido através de mentiras e forjado pelas próprias mãos. O interessante é que antes do vírus, a vitória do partido não era certa, mas quando eles milagrosamente apareceram com uma cura que eles mesmos criaram, cuja solução eles já tinham, ganharam. O medo havia vencido. Pode-se notar que quando está perdendo o controle, Sutler apela para notícias assustadoras a fim de gerar temor na população e assim continuar mantendo-os sob controle. E à medida que sente que não consegue mais fazê-lo, parte para a violência física, ilustrado quando uma menina leva um tiro pelas costas por usar a máscara e a capa associadas a um movimento revolucionário. Foram estabelecidos bodes expiatórios para que a população tivesse um inimigo comum para jogar suas frustrações e medo na forma de homossexuais, imigrantes, entre outras minorias. Com essa cultura do medo criada, foi fácil manter a população sob controle e vigilância constante. O lema desse partido é força pela unidade, unidade pela fé. A palavra fascismo deriva do termo em latim fasces, que designava um feixe de varas amarradas em um machado, um objeto utilizado para punir e, às vezes, até executar cidadãos desobedientes na Roma Antiga. O simbolismo deste emblema sugeria a força pela união, ideia semelhante ao lema do fogo nórdico. V de Vingança possui ecos de 1984, livro escrito por George Orwell, que também passava-se em um cenário distópico onde o governo suprimia as liberdades individuais de seus cidadãos e construía mentiras a fim de sustentar aquele regime. Uma das adaptações cinematográficas mais marcantes dessa obra ocorreu justamente em 1984 e contava com o ator John Hurt no papel principal como um dos cidadãos limitados pelo regime. Em V de Vingança, ele interpreta Adam Sutler, ou seja, desta vez, ele representa o lado opressor. Eve disse em determinada cena que seu pai sempre falava que artistas usam mentiras para contra a verdade e os políticos para encobri-las. Quando a população londrina começa a despertar para as mentiras do governo, automaticamente encontram a verdadeira liberdade. Não é à toa que quando chegam para assistir à explosão do parlamento, estão todos mascarados. Eles estavam cegos para a verdade, pois esta foi eclipsada perante seus olhos e durante o acontecimento, o ato de retirar a máscara simboliza que tudo estava finalmente às claras. Pode significar também que a máscara que antes os tornava uma unidade, ao serem removidas, revelaram suas verdadeiras identidades e suas individualidades, em um mundo que não valorizava isso. V, no início, declarou que o prédio era um símbolo conferido pelo povo, assim como o ato de destruí-lo, mas que sozinho não tinha valor. Porém, com gente suficiente, explodir um prédio podia mudar o mundo, conferindo um novo significado a ele.
É poético que ao final, o medo que o governo utilizava para manter a população sob controle não surtia mais efeito. A falta desse poder do governo realça aquilo que vê, predisse, que o povo não deveria temer o governo é quem deveria temer o povo. Uma das cenas mais impressionantes do longa apresenta a queda de dominós das cores vermelha e preta, tonalidades encontradas no símbolo do partido, mas que naquele momento assumem um caráter de rebeldia e não de submissão, usando as próprias cores adotadas pelo fogo nórdico para indicar sua queda. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que de algum modo esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.